Olá, Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rui Nascimento e estou trazendo a mensagem de hoje na sequência daquela que foi publicada ontem, a cura de um cego. Nós vimos então esse texto lá no Evangelho de João. Eu gostaria muito de não precisar de recorrer a capítulos e versículos. Mais tarde, talvez você vai entender o porquê. Com certeza vai entender o porquê, porque eu vou explicar o porquê. Mas, infelizmente, ainda necessitamos disso e então eu vou recorrendo ainda aos termos usuais, aos termos comuns, aos termos conhecidos como Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, capítulos, versículos. Por enquanto ainda vou recorrendo a isso para poder ajudar você que assiste a essas mensagens e para que você possa se situar. Então nós estávamos ontem trazendo essa mensagem sobre o capítulo 9 do Evangelho de João, e nós lemos até o versículo 12. Depois disso, está escrito o seguinte: levaram os fariseus aquele que antes era cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntavam como ele vira. O homem respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De maneira que havia discussão e divisão entre eles. Finalmente, tornaram a perguntar ao cego: o que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os seus pais. Perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Ele já tem idade, interrogai a ele mesmo. Ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá a glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde ele é. O homem respondeu: ora, isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, e quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o vistes, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: por acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis nós vemos, permanece o vosso pecado. Muito bem, vamos analisar um pouco superficialmente, porque tem tanta coisa para mergulhar dentro desta mensagem, mas
nós não temos tempo hábil e também o propósito aqui não é nos aprofundarmos, mas trazer até você algo que possa despertar em você a necessidade, a curiosidade e o interesse em você mesmo adquirir, retirar das Escrituras, destes escritos, aquilo que está lá. Muito bem. É interessante que nós vemos que no texto do vídeo anterior, alguns diziam que era ele, outros diziam parece com ele, mas ele mesmo insistia, sou eu? Perguntaram, como então se abriram os teus olhos, não é? Então os vizinhos não o reconheciam mais e diziam, é ele, não é ele, parece, não parece. É assim, quando nós encontramos com o Senhor, quando nós encontramos Jesus na nossa vida, nós passamos a ter um caráter diferente, nós passamos a ter um aspecto diferente, nós passamos a ter um visual diferente, nós passamos a ter uma essência diferente e aqueles que estão ao nosso redor não nos reconhecem mais. Por isso o Senhor Jesus falou que, olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer separação, divisão. Agora, a partir de agora, 5 estarão divididos dentro de uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra nora, sogra contra nora, e por aí vai. Então, parece meio estranho, não é, que o Senhor Jesus tenha falado que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer divisão. E é absolutamente isso que ele falou que acontece. Por incrível que pareça, depois que eu me converti, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho criado mais raiva nas pessoas, mais ódio até nos meus parentes e alguns pseudo-amigos do que amor ou paz. Porque aonde eu chego eu sou juízo e eles querem sempre trazer à memória aquilo que eu fui no meu passado. Eles querem sempre mostrar que eu era cego, que eu era paralítico, que eu era corrupto, que eu era enganador, que eu era ladrão, que eu era mentiroso, que eu era... Eles querem sempre trazer isso para cima, sempre. Isso está bem vivo, bem vincado na memória deles. E sempre querem acusar, sempre querem apontar, porque enquanto nós passamos o tempo apontando para os outros, ninguém aponta para nós. Então, enquanto o pau vai e volta, folgam as costas, como se costuma dizer. E é sempre bom apontar os outros, porque enquanto apontamos os outros, para nós estamos livres, pelo menos que por um momento que falem de nós. Mas é isso mesmo. Então, eu tenho sentido muitas vezes até ódio, raiva, daqueles que deveriam me amar e me odeiam. É porque... está inclusivamente dentro da minha família, da parentela, da família da minha esposa, enfim, de uma série de pessoas que, pelo facto de eu só querer conversar sobre coisas da Bíblia e coisas de Jesus, porque agora me interessa muito mais a verdade do que a mentira, eu fui liberto, fui livre, e então as pessoas ao meu redor não me reconhecem. Quem é você para falar isso? Como é que Deus te enviou para mandar esse recado, mensagem? Mandou nada. Não entendem que Jesus chegou, quando Jesus chega na vida de alguém, essa vida é transformada, essa vida é completamente transformada, completamente liberta. E aconteceu com esse cego, tinha acontecido com o paralítico, que se levantou, tomou a esteira e andou. Os homens foram, incidiram, os religiosos de então, não eram os judeus, que nós já vamos analisar aqui no texto, não eram os judeus, porque aqui está, os judeus então decidiram chamar os seus pais. Não é os judeus, porque isso aqui já é uma transliteração antissemita, já tem um cunho antissemita, já faz parte da história desse cristianismo viciado de Roma. Então isto aqui já vem trazer algo, criar uma raiz de amargura contra os judeus. O interesse dessa transliteração, ou dessa tradução, é trazer algo contra os judeus também. E isto foi viciado, isso foi viciado. Não é os judeus, é as autoridades dos judeus. Porque se fossem os judeus chamaram então os seus pais, mas os seus pais também eram judeus. Como é que os judeus chamaram os seus pais? Não existe, não é? Não faz sentido nenhum. Não é? Então as autoridades judaicas chamaram então os seus pais. Como é que eu sei que os pais eram judeus? Porque eles estavam na sinagoga, eles participavam da sinagoga. Jerusalém era habitado por judeus na altura que o Senhor Jesus veio sobre a terra. Então, isso fica bem claro. Nós entramos um pouquinho agora, estamos entrando um pouquinho em detalhes na história, para que aos poucos você vá entendendo e percebendo o que é que está acontecendo ao nosso redor, ao seu redor.
Então esse homem, depois de os olhos dele serem abertos, ninguém mais o reconhecia. Ele era uma figura diferente. E depois dos meus olhos terem sido abertos pelo Senhor Jesus, ninguém mais me reconhece. Eu sou uma figura diferente. Eu falo das Escrituras, coisa que eu jamais teria feito. Todos os meus amigos que assistem esses vídeos, com certeza absoluta, jamais imaginariam que um dia estariam ouvindo ou vendo alguém como eu era falar de Jesus e falar da Bíblia. Por que isso aconteceu? Porque o Senhor me tocou, porque os meus olhos foram abertos. Ninguém de si mesmo, de um dia para o outro, vou decidir começar a pregar o Evangelho. Vou decidir começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia e falar da Bíblia, falar de Jesus e falar de Deus. Ninguém de si só começa a fazer isso. Aliás, as pessoas que dizem que têm Jesus, que dizem que têm Maria, que dizem que têm Fátima, que dizem que têm Jesus também e Deus, dizem que, não, mas eu também tenho Deus, eu também conheço Deus. Mas se nós começarmos, então abre a Bíblia em tal lugar, nem sabem onde é que é, nem sabem que esse livro existe. Então, não é só achar que se tem Jesus. É necessário fazer algo mais. É necessário ter um encontro com Ele. É necessário que Ele abra os nossos olhos, que Ele nos tire da paralisia, que Ele nos tire da cegueira e que nós possamos então começar a caminhar com Ele. E caminhar com Ele é caminhar com a palavra dEle. Então, eu vivi isso na pele, tenho vivido isso na pele. Eu tenho vivido na pele o fato de o Senhor Jesus ter aberto os meus olhos. Tenho sido criticado, tenho sido perseguido, tenho sido... Enfim, eu tenho sido aquilo que tenho sido, porque eu tenho que pagar pelos meus antigos pecados, eu tenho que purificar os meus antigos pecados e talvez isso faça parte do pacote, mas enfim. Então, não me conhecem mais as pessoas, não conhecem. E não estou falando isto aqui para dizer, olha, eu lá atrás era uma coisa, agora sou outra, ninguém mais pode me apontar, não é isso, não. É que as pessoas não me reconhecem mais, não têm mais condição de me reconhecerem, porque não é mais o meu caráter, é o caráter do Senhor que vive em mim. Então, as autoridades religiosas sempre querem questionar, os religiosos sempre querem ir lá nos detalhezinhos, mexer à procura de um bichinho que não existe. E então não foi de outro jeito aqui. Como é que ele abriu os teus olhos? Ele fez lodo, untou os meus olhos. Esse homem não guarda o sábado. Como é que alguém que cospe num pedacinho de terra não guarda o sábado? Porque a lei de Deus tem a guarda do sábado. O sábado precisa de ser guardado, óbvio, claro que precisa de ser guardado, porque é mandamento de Deus e é eterno. Agora, onde é que está escrito que não pode cuspir num pedacinho de pó, fazer um lodezinho e colocar nos olhos de alguém? Aonde é que isso é transgressão do sábado? O sábado, segundo o que o Senhor falou para Moisés, é não trabalharás, não farás obra alguma, empreitada alguma nas tuas empresas, nos teus trabalhos. Tu descansarás, tu, os teus servos, os teus empregados, trazendo para os dias de hoje, a tua empresa fecha, os teus funcionários param, tu e a tua esposa, os teus filhos param, descansam. É um dia de buscar a mim, é um dia de separação integral e completa para mim. É um dia onde você vai restaurar e recuperar as suas forças para que você possa trabalhar mais 6 dias que se aproximam. Então é um dia dedicado e completamente separado para o Senhor. Não está escrito em lugar nenhum, porque se nós formos lá em Êxodo 20... ou em Deuteronômio 5, é onde nós encontramos os mandamentos, os 10 mandamentos, e nós não vemos em lugar nenhum especificações, onde é que está especificado que não pode cuspir no pó e fazer lodo. Então, isso é religiosidade, isso é religião, e religião mata, e foi exatamente para isso que Jesus veio, para destruir essa religião, essa religiosidade. E é isso que os homens têm feito cada vez mais. Os fariseus de lá continuam sendo os fariseus de hoje dentro das igrejas, colocando regras e regrinhas e mais regras em cima daquilo que Jesus veio para libertar e não para colocar regras. E o povo judeu vivia em cima de Talmudes, ele não vivia em cima da Torá, ele não vivia em cima da Bíblia, do ensinamento de Deus. A Bíblia não, porque na Bíblia não existia. Existia a Torá, existia a Tanakh, existia o que hoje, erroneamente, os teólogos chamam de Velho Testamento, que não existe Velho Testamento nem Novo. Existem as Escrituras Sagradas e ponto final. Mas isso é outra história, para outro vídeo, para outra altura. Então, ali, os religiosos estavam querendo disparar em cima de um homem que tinha sido curado, e mais uma vez nós vemos a falta de amor. Nós mais uma vez vemos ali
A arrogância, a prepotência, o ódio à verdade, o ódio a Jesus, o ódio a Deus. Carregavam a palavra de Deus, mas tinham ódio a Ele. Não o conheciam, não o amavam. Porque também não amavam ao próximo. Imagina alguém cego de nascença, está vendo e eu vou questionar, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus. Mas procuraram dizer que ele não era cego. Procuraram por todos os meios provar que aquilo não era verdade. E é qualquer coisa de incrível. Também não era muito natural, não é? Nunca tinha ninguém aberto os olhos de um cego. Como é que agora aquele podia ver? Então era uma situação muito complicada e muito difícil. Assim aconteceu comigo, assim vai acontecer com você se você deixar Jesus abrir os seus olhos. Ao seu redor vão dizer, mas não é possível, eu desconheci, eu sei que você mentia, eu sei que você adulterava, eu sei que você roubava, eu sei que você traía, enganava, mas não faz mais. Por quê? O que é que aconteceu? Jesus me tocou. Lá vem vocês com esse Jesus. É muito fácil agora pegar numa Bíblia, pegar em Jesus para se desculpar de todos os pecados e todos os erros. Não é se desculpar, é porque é natural, é normal, é assim. Então, o que aconteceu com esse homem é aquilo que acontece com todos aqueles que se encontram com o Senhor Jesus. Eles são libertos, eles são livres, eles passam a ver, passam a enxergar. E quando perguntaram aos pais, como é que é o negócio? O seu filho nasceu cego? Nasceu cego. Não, mas nós não acreditamos. O que é que eu posso fazer? Nasceu cego. Pergunta para ele. Porquê? Porque eles tinham medo. Pá, vamos sair da sinagoga, vamos jogar para a rua. E não deu outra. Jogaram o filho para a rua. Foi expulso. Não é? Disseram eles, tu nasceste todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Ele falou, olha, eu não sei quem é o homem, eu não sei nada, só sei que ele fez lodo, botou nos olhos e eu estou vendo. Mas quem tu achas que ele é? Ele é profeta. Perguntaram para ele, ele respondeu. E aí não gostaram da resposta, expulsaram ele. E assim é nas igrejas hoje também. Quando você não está de acordo com eles, quando você não concorda com as teologias satânicas deles, eles te expulsam, te jogam para fora. Se você guardar os mandamentos, se você der testemunho, se você jejuar, se você orar, você já começa a ser peso dentro da igreja. Porque as igrejas não querem fazer isso. As igrejas querem carro novo, casa nova, querem botar envelopes de dízimo nos altares, querem muito dinheiro. Então, isso aí não interessa. Alguém que é pobre, e alguém que ora, e alguém que guarda os mandamentos e que ama Jesus, esse aí começa a ser um peso dentro da igreja, porque ele passa a ser juízo para aqueles que não o fazem. E então tratam de expulsá-lo. E é aí, exatamente nesse momento, quando expulsaram aquele homem, Jesus apareceu pela segunda vez para ele e perguntou, crês tu no Filho do Homem? Assim, quem é ele para que eu creia? Sou eu, aquele que fala contigo. E o homem se prostrou e o adorou. Graças a Deus que aquele homem foi expulso da sinagoga. Graças a Deus que eu fui expulso de igrejas. Eu fui expulso entre aspas, ninguém me mandou para a rua, não. Começam a preparar o caminho para você ver a porta. Começam a cercar você em tudo quanto é ao seu redor, começa a ficar fechado. Por quê? Porque você começa a ser incômodo. Você começa a pensar de forma diferente. Você começa a ver as astúcias, as artimanhas, as mentiras, o fedor. Começa a sentir o mau cheiro que está ao seu redor. E eles não gostam. Os religiosos não gostam. Porque eles são perfeitos. Eles não podem ser acusados de nada. Eles não podem ser questionados em nada, porque eles se acham o próprio Deus, eles se acham perfeitos. Os que acham que são rabinos, que são... O rabino não pode ser questionado. Eles acham que são perfeitos, eles são o máximo, porque ele é rabino. Eu já sofri disso, já tive disso, já andei por aí. Isso aí o que é? Então eu quero dizer para você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei a que horas você vai ver esse vídeo, não importa qual igreja você frequenta, se você for questionar as imagens deles, se você for lá dizer que aquilo não podia estar lá porque está escrito lá em Deuteronômio 5 e em Êxodo 20, não farás para ti imagem nenhuma daquilo que existe em cima no céu, embaixo na terra, embaixo das águas. Não as farás e não te prostrarás diante delas. Se você for lá questionar os padres ou os bispos, ou seja, quem for, e dizer, mas essa imagem não pode estar aqui, está escrito, você começam a preparar a porta para que você, rapidinho, bata em retirada, porque você começa a ser incômodo, começa a questionar as asneiras e os pecados. Seja qual for a igreja, evangélica, católica, seja o que for, se você não andar dentro daquilo ali, você pode saber, você vai embora. Agora, se você andar dentro da regra, se você amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, poucas igrejas vão te tolerar. Mas Jesus nos chamou para isso, para que nós andemos dentro das regras do Pai. Então está aí uma análise a esta passagem, é uma análise mais ou menos superficial, não me aprofundei porque não temos tempo nesse vídeo, eu não quero me alongar muito nos vídeos,
Mas então está aí a mensagem dessa manhã, é que se você quiser realmente que Jesus te abra os olhos, você vai ter confronto na sua família, vai ter confronto com os seus amigos, com os seus vizinhos, você vai ser confrontado e você vai ser expulso. Se prepara para isso. Mas uma coisa eu te digo, quando você for expulso, ou seja, quando você mesmo quiser expulsar de dentro de você todas essas tradições, todos esses ensinamentos pagãos dos seus pais, que os seus pais te ensinaram. Mas isso é tradição dos meus pais, eu não vou jogar fora. A minha mãe falou assim, que nasci católica, morro católica, mesmo que eu vá para o inferno. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia dela. Eu não nasci coisa nenhuma, eu nasci livre. E depois que eu conheci Jesus, então mais livre ainda eu sou. Eu sou livre para decidir, para escolher com inteligência e não para seguir uma religião pagã, para seguir ensinamentos de alguém que era cego. Porque está escrito que quando um cego guia o outro cego, os dois cairão num buraco. Eu fui, durante algum tempo da minha vida, guiado por cegos. Mas o dia em que eu encontrei o Senhor Jesus, eu saí do buraco e Ele me leva por um caminho. Ele é o caminho. Eu desejo que você sinta no seu interior essa vontade de andar no caminho, de conhecer o Senhor da luz, conhecer o Senhor da vida, conhecer o Senhor que te tira de toda a cegueira, e que você esteja disposto a querer entrar nesse confronto com todos aqueles que depois não vão concordar com você, porque você passa a ser uma ovelha fora do rebanho deles. Você tem que se afastar do paganismo, tem que se afastar das tradições pagãs, das tradições idólatras, das tradições satânicas, e você passa a ser luz. E quando você passa a ser luz, você questiona aquilo que os outros estão fazendo e que você mesmo fazia, e eles vêm te dizer, mas você também fez. Eu fiz, mas não faço. Não faz porquê? Porque encontrei Jesus. E aí começa o problema. Mas é um problema bom, porque o Senhor Jesus vai estar com você para te dar a vitória, como Ele tem dado até esses dias para mim. Muito bem, que o Senhor te abençoe, que esse vídeo possa ter servido em algo de positivo para você e que você mergulhe nas Escrituras, mergulhe de Gênesis a Malaquias, mergulhe ali, porque é lá que você vai encontrar o porquê daquelas Escrituras que estão subsequentes a essas que começam em Mateus até Apocalipse. Ali você vai entender. Se você mergulhar nas primeiras, você vai entender as segundas. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que você seja um instrumento nas mãos dele e tomara que você um dia seja expulso da religião que você frequenta.